Olá, olá, olá pessoal, continuando a nossa série Amar a Deus. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o mandamento não cobiçarás. O texto fala não cobiçarás a mulher do próximo, o gado do próximo, a propriedade do próximo. E, e para fazer a reflexão desse mandamento, trouxe duas situações bastante práticas para essa questão, né? Que dá para refletir várias outras coisas. Os textos bíblicos, eles são muito ricos, né? Não sei porque as pessoas muitas vezes ficam inventando moda sobre textos bíblicos e fica pregando coisas que muitas vezes nem tá no texto, né? Mas vamos expor os nossos exemplos. No primeiro exemplo, Jacó, ele cobiçava tanto a primogenitura, ou seja, ser o primeiro filho. Isso porque se a gente tem aos fatos do texto, eles eram gêmeos, poucos instantes de diferença entre um e outro, e Deus já tinha dado a promessa a Jacó que a continuidade do que Deus fez com Abraão seria por meio dele, por meio de Jacó. E mesmo assim, ele cobiçava tanto a primogenitura, né? A gente pode entender assim do texto que parece que o filho mais velho sempre tinha mais valor, né? Naquela época, assim. Mas, poxa, Deus já tinha prometido que seria por meio do filho mais novo que a promessa continuaria. E ele complicou tanto ao ponto de usar tanto as circunstâncias para tentar o irmão, né, para tentar Esaú, que Esaú tinha a mesma visão de circunstâncias do momento e cedeu à questão de vender o primeiro lugar de filiação, vamos dizer assim. E repare bem que eu não estou aqui excluindo a responsabilidade de Esaú, não. Muito pelo contrário, porque a Bíblia chama ele de profano, né? Mas ele cobiçou tanto naquele momento um prato de ensopado que ele vendeu a primogenitura por um prato de comida. Né? Cobiçou tanto, a fome fez ele cobiçar tanto aquilo que ele nem viu a importância da posição dele como filho mais velho também. E um exemplo bastante claro é o da criação, né? Quando a tentação veio sobre a mulher e o homem, e Satanás fica ali, né, instigando tanto, tentando tanto, que até a Bíblia diz, né, que Eva viu que o fruto era agradável aos olhos, ou seja, se os olhos, né, encheu assim a ponto de realmente desejar, é porque o sentimento que surgiu ali foi a cobiça. Não a cobiça pelo fruto em si, mas porque Satanás tinha jogado na mente dela. Né? Nossa, Deus disse isso mesmo, que se para vocês não comer, não, é que ele sabe que se vocês comerem, vocês serão iguais a ele. Imagina, né? Parece as mulheres sabem muito bem a esse respeito mais que os homens, né? Parece aquela amiga falsa que faz assim, amiga, né? Com aquela falsidade do caramba ali na frente da outra pessoa. Mas por que que eu utilizei esses exemplos? Porque uma consequência, por exemplo, de tudo isso foi a divisão na família, no caso de Esaú e Jacó, foi mais dividido, né? Visto que os antepassados já sofreram disso, né? Ismael e Isaac, e colhem as consequências dessa divisão até hoje, conflitos. Esaú e Jacó também sofreram essa ruptura. E, sabe, a gente começa a observar
que realmente o cobiçar, o desejar maléfico, causa essa divisão, causa essa ruptura. Inclusive, o versículo central de hoje, que ilustra muito bem esse alerta para não cobiçar, diz que causa destruição na família. Né? E veja só, né? A gente não tá nem aí, a gente tá sob influências do nosso meio de que se as pessoas estão em um matrimônio, a filosofia sobre isso tá tão deturpada que chega a defender o adultério. Pessoas chegam a assistir filmes, séries, torcendo pro adultério acontecer muitas vezes. E o adultério é gerado por meio de quê, em primeiro lugar? De um desejo maléfico, ou seja, de uma cobiça, por algo que a nossa mente começa a acreditar que a gente não tem. E olha só, né? A gente cobiça tanto os tesouros aqui na terra, cobiça tanto satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos egoístas, mas a Bíblia diz assim para a gente não se preocupar em juntar tesouros aqui na terra. Temos vivido a ponto de ceder tanto à cobiça, de que fazemos mal a outras pessoas, mas não ligamos, porque cedemos à ideologia de que não é errado me colocar em primeiro lugar muitas vezes. Não é errado eu correr atrás do que eu quero. E temos feito isso com Deus. Na pior das situações, temos feito isso com Deus. Porque muitas vezes estamos indo à igreja, estamos nos dizendo cristãos, estamos vestindo uma roupagem de cristãos, mas no fundo, só estamos cobiçando porque cedemos à ideologia que diz, não, porque Deus vai fazer, porque Deus vai multiplicar, porque Deus vai curar. E isso nos atrai cada vez mais. Sabe, tem um evangelho aí, entre aspas, e bota aspas nisso, que promete um alto rendimento, uma alta performance. E isso é ilusão, isso é vaidade, isso é soberba. Porque ninguém quer falar do verdadeiro evangelho, né? Que Jesus deixou aos discípulos, que olha, se vocês não tomarem a sua cruz, vocês não têm parte comigo, não. Vocês não são meus discípulos. Olha, as pessoas só vão saber que vocês me seguem se vocês amarem uns aos outros. Só que a cobiça, muito pelo contrário, faz a gente lutar pela queda um dos outros. Visto que a gente se tornou de coração tão duro a ponto de não sermos mais convencidos pela verdade, mas a ponto de sermos convencidos sempre pela nossa cobiça. Cobiçar a pessoa que está em outro casamento, cobiçar as coisas dos outros. Sabe, pessoas que roubam são pessoas que já cederam à cobiça faz tempo. Eu não estou dizendo só do nosso dia a dia, pessoas que roubam as outras, que roubam calçados das pessoas na rua, bicicleta. Não, mas ela chega a um nível tão depravado que pessoas chegam a desviar dinheiro público, né? Não estou usando aqui as coisas para pretexto, não, mas veja só, é só a gente parar e analisar. Veja só as famílias, como são as famílias de pessoas que escolheram ceder diariamente à cobiça,
ela não é unida, não tem uma unidade, muito pelo contrário. Traz uma divisão, traz ruptura, vez após vez, contenda após contenda, briga após briga. E a gente passa a desprezar, né? Passa a desprezar como consequência da cobiça a nossa salvação. O nosso bem mais precioso que podemos ter diante de Deus, passamos a desprezar. Por quê? Porque a nossa cobiça dispara a ganância, dispara o orgulho, dispara a prepotência. E isso vai nos afastando cada vez mais de Deus. Mas veja só o que a Bíblia diz. Diz que Jesus veio e tomou a nossa forma humana. Ele não ligou pelo fato de ser Deus. Ele não cobiçou esse fato. Ele não levou esse fato em consideração para se entregar por você e por mim. Mas vez após vez, cobiçamos tantas coisas materiais e desprezamos a salvação. Que esse mandamento seja o alerta a esse ponto. De trabalhar, de lutar, de realmente derramar o coração diante de Deus buscando coisas, sim, porque precisamos de questões aqui dessa terra, sim, não vou negar isso, mas se o nosso coração cobiça isso em primeiro lugar, Jesus não teria falado, basta cada dia o seu próprio mal. A nossa cobiça é tanta que a gente começa a viver pelo momento, igual Esaú. No caso de Esaú, ele cobiçou tanto um prato de comida por estar com fome. Mas o que será que temos cobiçado hoje? O que será que temos cedido e isso tem preenchido nossos corações a ponto de perdermos a nossa conexão essencial, que é com Deus, e depois com o nosso próximo? Precisamos encontrar essa resposta ainda hoje em nossos corações.